Então, vamos lá pro estudo de hoje. Hoje é o estudo do tema livre, então, e o tema sugerido foi a postura do jovem espírita, né? Ou jovem na sociedade. E aí é um negócio já bastante complexo, né? Primeiro porque a gente não sabe se temos autoridade moral para pontuar isso. E segundo porque a postura e a conduta das pessoas vai de acordo com aquilo que elas acreditam, né? Com aquilo que elas seguem. Mas aí, para tentar buscar essa reflexão do ponto de vista mais simples possível, para que a gente possa começar a compreendê-la, se é a postura do jovem espírita, primeira coisa que a gente deve saber é o que significa cada uma dessas palavras. Cada uma dessas palavras. Então, se a gente fosse buscar o conceito de jovem na contemporaneidade, para a sociedade, o conceito do dicionário, seria o quê? Uma pessoa que está ali entre os seus 14, até hoje a gente fala da juventude estendida, né? Até os 30. Que o pessoal fala que hoje se estendeu a juventude, que é a geração que fica na casa dos pais até um pouco mais de idade, né? Então a gente pode fazer esse pequeno recorte entre a pré-adolescência, né? E aí adentrar a adolescência. Então o jovem, no conceito social, seria mais ou menos isso. A gente tem então o conceito de espírita também para a gente poder debater. E aí, dentre muitos conceitos que as pessoas às vezes erroneamente colocam, o conceito do verdadeiro espírita é aquele que se esforça em domar as suas más inclinações. Então esse é o conceito do verdadeiro espírita. E aí a gente tem a questão da postura, que seria aquilo que norteia o meu modo de agir, o meu modo de me portar perante as outras pessoas. Mas aqui tem um pequeno detalhe. Eu disse a definição de jovem na visão social do dicionário. Mas qual seria a visão de jovem no espiritismo? O que é um jovem dentro da doutrina espírita? Então, nós, com a ajuda dos amigos espirituais, sabemos que o ser jovem nada mais é do que um espírito que reencarnou e está na situação de jovem. Então aqui a gente tem uma pequena sutileza, que o jovem espírita é diferente do espírito jovem, ou do jovem espírito. Parece só uma brincadeira com as palavras, mas é uma reflexão profunda. O jovem espírita não é o jovem espírito. E com essa reflexão a gente entende um pouquinho melhor como se dá esse conceito. E aí, a partir daí, a gente consegue estabelecer a reflexão. Então, quando a gente reconhece que nós estamos jovens nessa encarnação, no sentido de uma pessoa inexperiente, no quesito experiência com esse século, com esse contexto, com essa cultura, hoje, a gente já tem uma reflexão mais profunda. Porque aí aquela desculpa, ele é jovem, às vezes não é a melhor que a gente pode encontrar com o amparo do espiritismo. Mas a gente pode progredir. A gente pode definir também a questão do espírito jovem no sentido de confronto para com a vida, postura para com a vida, que é a postura do aprendiz, a postura daquele que se renova sempre. Então, em muitas palestras, o Divaldo fala que é um jovem, só que há mais tempo do que nós, nessa existência. Mas continua um jovem, porque diz respeito à postura de aprendiz, daquela pessoa que se transforma, daquela pessoa que se renova. É também um conceito de juventude. Uma juventude para com os desafios da vida. É uma das coisas que a gente pode também ponderar. Porém, dentro dessa questão da juventude, há algo que Chico vai nos advertir
a respeito dos jovens que estão adentrando, por exemplo, na mediunidade, que estão desenvolvendo. E ele fala que a mediunidade seria como se fosse um aeroporto. Primeiro, você tem que estabelecer todo o aeroporto. Pista, local dos atendentes, escada, tudo bonitinho, sinalizadores, para depois os aviões pousarem. Isso, em paralelo, ele está conversando sobre a mediunidade, né? Os aviões seriam os espíritos, mas a gente pode fazer um paralelo em relação à nossa vida, enquanto jovem. Que primeiro, então, a gente tem que se estruturar. Quais seriam essas bases? Às vezes as bases afetivas, as bases econômicas, porque não dá, por exemplo, para você adentrar num processo muito profundo, às vezes, de uma iluminação, de uma boa ação, mas você não está conseguindo nem mesmo se manter. Você não consegue nem mesmo se sustentar. Então você quer entrar numa obra de caridade social, mais vinculada ao contexto material da coisa, mas você não tem dinheiro nem para o seu próprio alimento, muitas das vezes. Você quer ajudar uma pessoa emocionalmente, mas nem suas emoções estão bem amparadas. Estão com a base sólida. Então é mais ou menos esse paralelo que dá para a gente fazer. Em relação que é preciso fazer as bases primeiro, para depois deixar com que os aviões pousem no aeroporto. E que de lá também eles alcem voo. Mas para nos ajudar, a juventude, ela significa a força. A força, a questão daquela agilidade, daquela disponibilidade, a energia. E a velhice, no caso, diz respeito à sabedoria, à experiência. É mais ou menos esse contraponto que dá para a gente fazer. Mas aqui nós sabemos que somos espíritos velhos. Então, de alguma forma, nós já temos em nós, certa medida, um pouco dessa sabedoria. Mas não é sempre, enquanto encarnado, que nós temos esse vigor físico, essa disponibilidade, essa energia que a juventude nos dá. E essa questão da juventude, dessa energia para fazer e movimentar as coisas é tão importante que as bases do espiritismo foram feitas com jovens. Os médiuns da codificação, grande parte deles, tinham de 15 a 13 anos. A começar pelas irmãs Fox. E daí por diante. Então os médiuns eram jovens. Mas nessa seguinte conclusão. Jovem espírita. Não tinha espiritismo na época, né? Mas nesse outro conceito de jovem espírita. E não espírito jovem. E não espírito jovem. Então é uma das primeiras coisas que dentro dessa visão que nós ganhamos com o espiritismo, devemos ponderar. Devemos ponderar. No trato, no cuidado. Porque aí ao perceber alguns desníveis, alguns desencontros íntimos em outra pessoa que está na época da juventude, você pode, com certa certeza, imaginar que aquilo não é recente. Que aquele vício ou que aquela virtude não é recente. Não é pronta ali. Ela não brotou hoje. Porque a gente sabe que as virtudes são constituídas no decorrer dos séculos. No decorrer dos séculos. Aí, a missão desse jovem, nesse conceito que a gente traz hoje, é o que o Haroldo Dutra Dias vai nos dizer, que é encontrar a sua identidade espiritual. O jovem que consegue fazer isso, ele vira um monstro. Me desculpe a palavra. Mas ele vira um motor de propulsão para a sua evolução fantástico. Porque o que acontece? Ele tem objetivo e ele tem a força e a energia para fazê-lo, para realizar. O que há para impedir? Nada. Nada. Vetor esse que influencia na vida do espírito, que nós podemos chamar também de força de vontade. Querer
Isso move. Isso move. E o que seria, então, encontrar a tal dessa identidade espiritual? Que pergunta mais complexa, que pergunta mais abstrata. Mas dentro de nós, fica clichê dizer isso, mas é a verdade. Nós sabemos o que nós precisamos fazer. Nós sabemos o que nós precisamos fazer. Às vezes, a gente foge. A gente nos engana. Nós mentimos para nós mesmos. Mas no momento que a gente tem a consciência, às vezes poucos segundos antes de dormir, ou quando vamos fechar um ciclo, como por exemplo no final de ano, ou quando fecha-se uma etapa na nossa vida, nós relembramos, nós retornamos a essa consciência do que deveríamos ter feito e não fizemos, e do que precisamos fazer e não estamos fazendo. É uma pena que essas reflexões se dão, na maioria das vezes, só no final do ano, quando Santo Agostinho nos diz que elas deveriam ser feitas no dia a dia. No dia a dia. Porque nós sabemos, de acordo com a nossa consciência, mais ou menos, o que é certo e o que é errado. O que é devido e o que não é devido. O problema é que muitas das vezes nós tentamos buscar receitas prontas na vida do outro. Mas não vai funcionar. É duro dizer isso. Mas se você tem a resposta de todos os problemas da vida do outro, você deveria ser o outro, e não você. Mas Deus não ia cometer um erro tão grotesco como esse, de desperdiçar as potencialidades de alguém que podia exercer muito bem a posição do outro. Porque não é isso que dizemos, às vezes, que se eu fosse certa pessoa, eu já tinha resolvido tudo. Eu já tinha resolvido tudo. Mas Deus não ia cometer um erro grosseiro como esse, de se enganar, porque você é a melhor pessoa para resolver os problemas da sua vida, para superar os desafios que estão na sua existência. Não há pessoa melhor. Não existe pessoa melhor. E a gente tem um exemplo de um jovem, então, que encontrou a sua identidade espiritual. Jovem esse que nós conhecemos como João Evangelista, que na época que começou a seguir Jesus, era um jovem, com seus 16 anos. E ele encontrou o propósito espiritual da sua existência. Tanto foi que Jesus disse que dentre todos os discípulos, ele seria o único que não iria morrer da forma mais complicada que os outros morreram. Às vezes sem aproveitar a longevidade que a vida vos oferece. Ele foi o discípulo que morreu mais velho. Tanto é que é dele o último livro do Novo Testamento. É de João Evangelista. E ele se encontrou espiritualmente. Ele sabia o que ele queria desde a época da juventude. E olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Então é mais ou menos esse poder que vai nos ajudar a mover as coisas. Mas aí, para ficar um pouquinho mais fácil, que às vezes essa discussão, ela parece que a gente começa a divagar bastante. Mas nós temos em um livro chamado Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, ou o Irmão X, que foi psicografado por Chico Xavier, onde ele vai dizer o seguinte: o título é Mensagem Breve. Ela não é tão breve assim. Então, a mensagem 37 está intitulada como Mensagem Breve. Realmente, você tem razão quando afirma que o mundo parece modificado e que precisamos imenso desassombro para viver dentro dele. Os últimos 50 anos operaram gigantesca reviravolta nos costumes da Terra. A casa patriarcal que havíamos herdado do século XIX transformou-se num apartamento a dempedurar-se nos arranha-céus.
A locomotiva enfumaçada é quase uma joia rara de museu à frente do avião que elimina distâncias. A Gazeta Provinciana foi substituída pelos jornais da grande imprensa. E os saraus caseiros desapareceram ante a invasão do rádio, cuja programação domina o mundo. Isso aqui já tem um tempinho, gente, mas a gente vai contextualizando. O automóvel, o transatlântico, o cinema e a televisão constituem outros tantos fatores de informe rápido, alterando a mente do povo em seus climas. E a garantia dos cidadãos, em quase todos os países, há leis de segurança para empregados e patrões, homens e mulheres, jovens e crianças. Há direitos de greve, licença, litígio e descanso remunerado. Existem capitães da indústria e comércio, acumulando riquezas mágicas de um dia para outro, desde que não soneguem o imposto relativo aos monopólios que dirigem contra a harmonia econômica. Temos operários desfrutando inexplicável impunidade na destruição das casas em que trabalhavam, com indisciplina protegida em fundamentos legais. Então aqui ele está falando que tem algumas pessoas que são capitães da indústria que acumulam riquezas como se fosse de uma forma mágica, de um dia para o outro, né? Enquanto isso, eles estão abusando das outras pessoas. Mas vamos mais. Há jovens amparados na difusão da leviandade e da mentira, sem qualquer constrangimento por parte das forças que administram a vida pública. Não estamos fazendo pessimismo. Sabemos que o mundo permanece sobre o governo místico das rédeas divinas e não ignoramos que qualquer perturbação é fenômeno passageiro, em função de reajuste da própria região onde surge o desequilíbrio. Com as nossas observações, tão somente nos propomos reconhecer que a criatura humana de nossa época está mais livre e, por isso, mais destacada em si mesma. Nos grandes períodos de transição, qual que estamos atravessando, somos como que chamados pela sabedoria divina a provar nossa madureza interior, nossa capacidade de autodireção. Daí resulta a desordem aparente em que somos compelidos à revelação da própria individualidade. Na organização coletiva, no grupo social, na equipe de trabalho ou no reduto doméstico, vê-se o homem, de imediato, a mostrar-se tal qual é e classificando-se de imediato, pela própria conduta. As dissensões, os conflitos, as lutas e os embates de todas as procedências oferecem a impressão de caos, provocando a gritaria dos profetas da decadência. E, por isso mesmo, as almas que não se armaram de fé e que não se sustentaram fiéis às raízes simples da vida sofrem pavorosos desastres psíquicos que as situam nos escuros domínios da alienação mental. Cresce a loucura em todas as direções. O hospício é a última fronteira dos enfermos do espírito, de vez que se agitam eles em todos os setores de nosso tempo, à maneira de consciências que, impelidas ao autoexame, tentam fugir de si mesmas, humilhadas e estarrecidas. Em razão disso, creia que o melhor caminho para não cair nas mãos dos psiquiatras é o ajustamento real de nossa personalidade aos princípios cristãos que abraçamos, porque o problema é da alma e não da carne. Não precisaremos discutir. A hora atual da Terra é inegavelmente dolorosa, mas a tempestade de hoje passará, como as de ontem. Refugiemo-nos em Cristo. O Senhor é a nossa fortaleza. Se tivermos bastante coragem de viver o cristianismo em sua feição pura, na condição de solitários carregadores de nossa cruz, poderemos encarar valorosamente a crise e dizer-lhe num sorriso confiante: vamos ver quem pode mais. Então essa aqui é a mensagenzinha do nosso irmão Humberto de Campos. E aqui algumas coisas se destacam. Toda ela é maravilhosa. Mas tem pontos que são um pouquinho mais interessantes para a nossa reflexão de hoje. E a primeira coisa que eu separei é a seguinte, que fala assim:
nos grandes períodos de transição com o qual estamos atravessando, somos como que chamados pela sabedoria divina a provar nossa madureza interior, nossa capacidade de autodireção. Então, quando eu digo madureza interior, é porque é algo que não é visível exteriormente. É algo que não é visível exteriormente. Então, aqui, nós não estamos falando de idade terrestre. Nós não estamos falando da idade cronológica dessa reencarnação. Nós estamos falando de uma madureza íntima, uma madureza interior. E isso nós sabemos, uns mais, outros menos, que nós a temos. Nós a temos, porque nós temos outras experiências. E a outra parte que merece o destaque também é a última, que fala que nos momentos de crise nós podemos e até devemos carregar muitas das vezes solitariamente a nossa cruz. E diante a tudo isso, com um sorriso no rosto, ou seja, com a alegria de fazer o que se faz, questionar a crise e perguntar: quem pode mais? A minha vontade, o meu querer, o meu propósito? Ou as mudanças do mundo que está em transição, que muitas das vezes alguns estão isentos de algumas consequências materiais, e eu muitas das vezes caio nesses enganos? Ou a postura que eu acredito? Ou a postura que eu acredito? Então é justamente esse o questionamento que Humberto de Campos vai fazer. Que ele vai fazer, para que a gente faça que nesses momentos de transição façamos prevalecer a nossa madureza interior. A nossa madureza interior. Porque assim como passaram outras tempestades, essa também passará. Essa também passará. E aí, para aliviar um cadinho mais, ou não, a gente tem então aquela vigorosa lição de Jesus, né? Que ele sempre advertiu para que a gente vigie e ore. O vigiai e orai. É tão batido, mas às vezes a gente não vai no significado das palavras, né? Porque muitas das vezes, quando eu falo vigiai, eu lembro de vigilante, né? Alguém que está atento, alguém que é cuidadoso. Mas às vezes eu imagino muito isso, minha postura para com o outro. Eu que vigio a minha conduta para com o outro. Eu que vigio o que eu vou fazer com o Léo. Mas não é muito assim. É o que eu vigio e o que eu faço comigo mesmo. Comigo mesmo. Antes de exteriorizar a ação. Porque é somente o efeito, não é a causa. Não é a causa. Então, se é necessário ter um vigia, de duas uma. Ou tem alguma coisa que é descuidada, ou tem alguma coisa que é perigosa. E não é exterior. Sou eu. Sou eu. Eu sou o meu perigo. Eu sou o meu descuido. Não é o Léo, não é o Lucas. Sou eu. Eu vigio quem? Eu. Porque eu sou perigoso para mim mesmo. E muitas vezes. E muitas vezes. Mas para isso ficar mais claro, a gente tem então, novamente, o menino Humberto de Campos, e já em outro livro, que é chamado Contos e Apólogos. No item 5, na mensagem 5, né? Que chama Eu contra Eu. Didático. Demais da conta. E aí ele fala assim: quando o homem ainda jovem desejou cometer o primeiro desatino, aproximou-se o bom senso e observou-lhe: detente, por que te confias assim no mal? Por que te confias assim ao mal? O interessante, já nesse primeiro trecho, é que ele fala assim: quando o homem ainda jovem desejou cometer o primeiro desatino, aproximou-se o bom senso. Ou seja, ele não estava sozinho. Ele nunca esteve sozinho. Sempre se aproximou o bom senso. Sempre se aproxima uma outra alternativa. A questão aqui é:
Eu estou enxergando? Eu estou enxergando? Eu estou me pondo numa posição que propicie receber essas intuições dos amigos espirituais, esses conselhos dos amigos encarnados? André Luiz, ele ficou 8 anos no umbral e Clarencio ia lá todos os dias. E quando ele conta isso para André Luiz, ele se assusta. Como assim? Como você vinha todos os dias? Eu não te via. Ou melhor, Clarencio responde, né? Eu estava aqui, mas você não me via. Você não me via. Então, o bom senso, ele sempre se aproxima de nós em todas as circunstâncias. E fala, detente. Por que te confias assim ao mal? E o interpelado, você, porém, responde orgulhoso, eu quero. Passando mais tarde a condição de perdulário e adotando a extravagância e a loucura por normas de viver, apareceu a ponderação e o aconselhou. Para! Por que te consagras desse modo ao gasto inconsequente? Ele, contudo, esclareceu, jactancioso. Eu posso. Mais tarde, mobilizando os outros a serviço da própria insensatez, recebeu a visita da humildade, que lhe rogou piedosa. Reflete. Por que não te compadeces dos mais fracos e dos mais ignorantes? E o infeliz, todavia, redarguiu, colérico, eu mando. Absorvendo imensos recursos inutilmente, quando poderia beneficiar a coletividade, abeirou-se dele o amor e pediu, modifica-te, sê caridoso. Como podes reter o rio das oportunidades sem socorrer o campo das necessidades alheias? E o mísero informou, eu ordeno. Praticando atos condenáveis, que o levaram ao pelourinho da desaprovação pública, a justiça acercou-se dele e recomendou, não prossigas. Não te dói ferir tanta gente? O infortunado, entretanto, acentuou implacável, eu exijo. E assim viveu o homem, acreditando-se o centro do universo, reclamando, oprimindo e dominando, sem ouvir as sugestões das virtudes que iluminam a terra, até que um dia a morte o procurou e lhe impôs a entrega do corpo físico. O desditoso entendeu a gravidade do acontecimento, prosternou-se diante dela e considerou, morte, por que me buscas? Eu quero, disse ela. Por que me constranges a acertar-te? Gemeu triste. Eu posso, retrucou a visitante. Como podes atacar-me deste modo? Eu mando. Que poderes te movem? Eu ordeno. Defender-me-ei contra ti, clamou o homem, desesperado. Duelarei e receberás a minha maldição. Mas a morte sorriu imperturbável e afirmou, eu exijo. E na luta do eu contra eu, conduziu-o à casa da verdade para as maiores lições. Para as maiores lições. É maravilhoso a gente perceber que a todo modo, a todo tempo, as virtudes, que são também uma expressão de Deus, estão à nossa volta, nos aconselhando, nos alertando. Porque Deus, Emmanuel vai nos dizer que ele se manifesta através das pessoas e... eu esqueci? E das circunstâncias. Deus se manifesta através das pessoas e das circunstâncias. Então, a todo momento, há alguém, em nome dessa expressão da virtude maior que é Deus, nos aconselhando, nos dando um toque. Até que muitas das vezes, e por que eu trouxe esse texto? A morte tem que fazer isso. Mas nós sabemos que a morte não existe.
Então que morte seria essa? A morte às vezes da sua liberdade. A morte às vezes do seu livre-arbítrio. Porque você já está tão vinculado às consequências da sua ação que aquilo de alguma forma está matando a sua oportunidade de escolher. Ou então, em forma de sofrimento profundo. Em forma de sofrimento profundo. E aí não há diálogo. Aí não há diálogo. Porque ela exige. Mas a parte mais bonita aqui desse texto é quando fala assim: e o amor pediu. O amor chegou, aproximou e pediu: modifica-te, sê caridoso. Como podes reter o rio das oportunidades sem socorrer o campo das necessidades alheias? Por que é reter o rio das oportunidades? Porque ser jovem é isso. Você está com o rio das oportunidades nas suas mãos. Você pode fazer tudo. Tudo. Você pode fazer tudo. Entretanto, muitas das vezes, nós estamos retendo, parando as oportunidades e evitando ir ao socorro das necessidades alheias. Porque o que acontece? Se Deus se manifesta através das pessoas e das circunstâncias, será que Ele não precisa de você em determinado local? Será que Ele não precisa da sua disponibilidade em determinadas circunstâncias? Porque você está retendo oportunidades. Você possui oportunidades, você possui talentos que Deus poderia muito bem utilizar em prol das outras pessoas. Será que nós estamos nos atentando para essas pequenas situações que perpassam cotidianamente na nossa vida? E aqui, às vezes a gente pode falar: não, mas eu nem tenho tempo para isso. Como assim? Como é que eu vou poder utilizar dessas oportunidades? Mas aí eu vim preparado. Eu trouxe uma mensagem que chama, curiosamente, 1 minuto. Olha que título sugestivo. É de Emmanuel. Tá no livro Ideal Espírita. De Emmanuel, não, perdão. De Valérium, é o hábito. E aí, o que é que o Espírito Valérium diz? Num minuto apenas, pode-se fazer sempre alguma coisa útil. Como sejam? Relembrando, vamos contextualizar. Redigir um telegrama, escrever um bilhete fraterno, sobrescritar um envelope, dar um recado ao telefone, prestar uma informação, lavar uma peça de roupa, ofertar um copo de leite, cumprimentar alguém, limpar um móvel, regar uma flor. Não despreze o minuto. Empregue-o bem, meu amigo, pois num minuto você acaba de ler as informações desta página. Então, por que eu trouxe essa questão do valorizar 1 minuto? Porque se para a espiritualidade 1 minuto é importante, quiçá eu, que tenho ainda anos de vida, décadas de vida, e às vezes eu não me coloco na situação que eu deveria me colocar. Eu não exerço a atividade que eu deveria exercer. O que vai nos levar, Emmanuel, a comentar conosco no livro A Caminho da Luz, que partem do plano espiritual inúmeros missionários, inúmeros espíritos qualificados para as tarefas. Mas eles não as exercem. Eles caem nos vícios mundanos, eles tombam para a vaidade, para o orgulho. Por quê? Porque eles não aproveitam, eles não dão a importância ao minuto da vida. A cada minuto, a cada dia. Porque senão a gente pode cair no que muitos dos nossos amigos, do que muitos dos jovens de hoje, muitas das vezes caem, que é na ilusão da vida corpórea. Onde eu passo a semana inteira ansiando um final de semana.
Ou seja, não é perdendo 1 minuto. Eu estou perdendo, às vezes, 5 dias da semana para vangloriar outros 2. Para vangloriar outros 2. O que leva muitas das vezes nossos amigos expositores espíritas a nos dizer que as pessoas que vivem assim, muitas das vezes são suicidas covardes. Suicidas covardes. No seguinte sentido, a pessoa ela não gosta de viver, ela somente existe, mas ela não tem a curiosidade, ela não tem a coragem de cometer o ato, de materializá-lo. Então ela passa dia a dia sem viver, sem aproveitar, sem exercer das oportunidades que lhe foram dadas. É lógico que nós sabemos que o suicídio para nós, dentro da nossa compreensão espírita, é algo deplorável, que vai agregar muitas consequências. É a falta de fé extrema. Porém, é muitas das vezes um ato que diz respeito àquilo que a pessoa sente. Aquilo que a pessoa sente. E tem muita gente que sente isso e às vezes não materializou. A pessoa ela vive meses, às vezes, esperando uma data específica. Vive 365 dias do ano e vive de fato, aproveita de fato, apenas 4, apenas 5, que são datas festivas. O resto é tudo você suportar a vida, você levar a vida. Então, para que a gente não cometa esse erro. Porque aqui, a gente pode ser um pouco mais bondoso conosco. Às vezes, 1 minuto ou outro, nós desprezaremos. Porque nós não conseguimos ter total atenção hoje. Mas será que você vai desperdiçar 10 anos da vida? É o que leva Paulo a escrever uma carta a Timóteo. Timóteo foi um grande braço de Paulo na divulgação do evangelho aos gentios. E Timóteo era um jovem. Era um jovem. E na carta que Paulo escreve a Timóteo, ele vai dando como se fosse um tutorial do que a gente deve fazer na vida para que a gente não se perca, para que a gente não desperdice essas oportunidades. E aí ele fala para que Timóteo aproveite então a primavera da juventude. Porque às vezes quando você chegar no inverno da velhice, já vai estar um pouco mais difícil de realizar as coisas que você poderia ter realizado. Que você poderia ter realizado. A madureza psicológica, todos nós vamos alcançar. Deus não nos deu livre-arbítrio em relação a isso. Todos nós vamos alcançar. A questão é, você quer demorar quanto tempo? Você quer desperdiçar quantas vidas? Quantas encarnações? Porque você não tem escolha. Uma hora a madureza psicológica vai vir. Uma hora ela irá despertar. Algum dia nós vamos sair do que Joana de Ângeles vai chamar de espíritos que vivem na Terra com a consciência de sono. Com a consciência de sono. Que são as pessoas que não refletem sobre a vida que vivem. Elas só existem. Acha que a vida é só a busca infinita dos prazeres. O que leva Kardec a perguntar qual seria a maior contribuição que o Espiritismo poderia trazer para a humanidade. E aí os Espíritos respondem que é o combate ao materialismo, que leva as pessoas a pensarem que a vida é só isso que se mostra diante aos nossos olhos. E Emmanuel nos diz que tudo que os nossos olhos físicos veem ou está morto ou morrerá. Então nada disso aqui é verdade. Nada disso aqui é verdade. Então por que às vezes eu me esforço tanto
às vezes de uma maneira até desajeitada, em detrimento do próximo, para conseguir algo que eu sei que vai acabar, que não é tão importante assim. Ou às vezes não é nem algo material, mas vícios morais. Vícios morais. Eu me esforço tanto para conseguir determinadas coisas que eu sei dentro de mim que não são as mais importantes, mas eu sou levado pela onda. É o que Humberto de Campos vai nos dizer aqui no texto da mensagem breve. Às vezes é necessário ser solitário e carregar a sua cruz. Muitas das vezes nós imaginamos que Jesus, ele sempre teve companheiros. Mas Jesus, ele era solitário. Apesar de estar envolto na multidão, em muitas das decisões e posicionamentos ele era solitário. E isso é claro no momento da crucificação, onde você tem 12 amigos mais próximos. Um te entrega, 10 fogem. E só fica um. E quando questionado ao seu melhor amigo, um dos que você passou mais tempo junto, que você dormia na casa dele, compartilhava o pão, a alimentação com ele, ele fala que não te conhece. E não foi uma vez, foram 3. Tampouco foram em sequência. Houve um tempo para refletir. E a pessoa com a qual você teve um convívio muito íntimo, de estar ao meu lado na minha casa, de compartilhar o mesmo pão comigo, fala que não me conhece. Vamos imaginar hoje que você foi pego e de uma maneira muito injusta. De uma maneira muito injusta. Eles estão te condenando de uma maneira assim injustíssima. E aí você fala assim, não, eu vou chamar fulano, porque fulano me conhece. Fulano gosta de mim. Ele sabe o que eu sou, o que eu faço. E ele vai apoiar a minha decisão, ele vai me defender. E aí vamos imaginar então uma figura representativa. Uma mãe, pode ser um pai, uma avó, uma madrinha, um padrinho, um amigo mesmo. Mas vamos imaginar uma mãe. Aí chama a sua mãe. E aí ela fala, você conhece esse rapaz, essa moça? Está dizendo que é seu filho. Não, eu não conheço. Passado-se um tempo, você conhece? Não, eu não conheço. Passado-se um tempo, não conheço. Não conheço. É lógico que o grande apóstolo Pedro se arrependeu e buscou reparar esse pequeno equívoco, esse pequeno desacerto que ele teve. E Jesus deu a chance dele se redimir. Porém, aqui o ponto é, Jesus, que era Jesus, às vezes teve que ser solitário nas suas decisões. Porque aqui, muitas das vezes nós não somos algumas pessoas que conseguem modificar o ambiente em que estamos. Como, por exemplo, o Chico Xavier, ele tinha um hábito de todas as manhãs tomar café num estabelecimento assim, um pouco rudimentar. Um que a gente chama popularmente de boteco. E não era um dos botecos mais agradáveis, vamos assim dizer. Então ele acordava, ia lá bem cedinho. E aí na porta você tinha uma recepção com algum irmão, às vezes alcoolizado caído. Um outro escorado, lamentando. E aí havia uma irmã, também espírita, que sempre via Chico Xavier nesse bar e ela ficava encucada. Um dia ela não aguentou. Ela foi lá e perguntou, mas Chico, o que você está fazendo aí, né? Nesse bar? E aí o Chico vira e fala, irmã, quando um espírita entra num bar, ele vira um lar. Só que a questão é, eu acho que não somos todos que conseguimos ser um Chico Xavier. Temos outros exemplos. Certa vez, o pai de Chico, assim, bastante agoniado,
com o seu jeito Chico de ser, falou: eu tenho uma ideia, vou levá-lo a um bordel. Lá vai resolver esse menino. E aí, Chico foi então ao bordel. Passou a noite toda. Na verdade, o bordel fechou só para ele. E naquele dia, não houve nenhum atendimento no sentido das vendas das energias sexuais do espírito. Mas todos se puseram, todas as moças, as pessoas que ali estavam no estabelecimento, se puseram a orar juntamente com Chico, a refletir, a uma conversa fraterna. Aí a pergunta é: eu dou conta de fazer isso? Porque às vezes é melhor eu evitar alguns tipos de lugares, algumas situações, se eu não tiver a garantia de fazer isso. Porque nós nos conhecemos. Às vezes, quando eu tenho um contato com determinados lugares ou determinadas pessoas, eu sei que a minha probabilidade de cair, de cometer um equívoco é alta. E eu, às vezes, não sou o Chico que consegue modificar o ambiente onde eu estou. Eu não sei se todas as vezes que eu entrar em um bar, eu conseguirei transformar em um lar. Ou então, se eu vou fazer parte dos meus irmãos que ali estão afeiçoados um pouco mais com alguns vícios materiais. Eu não sei se quando eu entrar, às vezes, em um bordel, eu conseguirei fazer com que todas as pessoas que lá estão, ou a maioria delas, entrem numa outra elevação mental juntamente comigo. Às vezes eu vou me render às vicissitudes do campo do sexo. Do campo do sexo. E tá aí outro assunto que a gente deve refletir bastante enquanto jovem. E aí no prefácio do livro Vida e Sexo, Emmanuel já vai nos dizer que não é a proibição, mas a educação. E eu imagino que num local como esse, a educação não esteja tão bem quanto poderia. Tão bem quanto poderia. Então a gente tem que nos conhecer. Nos conhecer. Porque Jesus disse: é antes entrar no reino dos céus sem, às vezes, algum membro, do que não entrar. Então, se o teu braço é motivo de escândalo, cortai. Se eu sei que nesse campo eu tenho uma fragilidade sentimental, uma fragilidade moral, para que eu vou me provar dessa maneira? Eu sei que a possibilidade de cair é maior. Então é antes eu cortar tudo momentaneamente, porque eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta. Então é mais ou menos isso. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui uma mensagem que, quando eu estava preparando esse estudo, ela me deixou desconcertado. Eu estava caminhando pela timeline do meu Facebook. E aí, apareceu essa mensagem e eu não tive dúvidas em trazer para hoje. Que ela me deixou num desconcerto enorme. Que é mais ou menos assim. Ela está então no compilado, né, dos comentários de Emmanuel do Evangelho de Lucas. Mas, na verdade, essa mensagem se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 47. É o comentário de Emmanuel sobre Lucas, capítulo 6, versículo 46, onde Jesus fala assim. E aqui, eu vou ler e depois a gente vai, né? Jesus fala assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então aqui, eu imagino, quando eu estou lendo essas palavras de Jesus, é Jesus chegando, batendo no seu ombro e te olhando, não de uma forma assim, criminosa, de uma forma apenas critiqueira, mas de uma forma honesta, amorosa, e se questionando, porque não há sentido você falar que segue alguém e não faz o que ele faz, ou não faz o que ele diz, não tem sentido nenhum. Então Jesus, ele olha para você um pouco confuso,
com aqueles olhos de ternura e pergunta assim, sincero, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Eu não entendo. Eu não entendo. E aí vem então o comentário. A grande pergunta. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvir as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e de luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhes ouçamos o ensinamento sublime e claro. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele que lhes foram chamados, por mais humildes que lhe pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhes ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Então aqui novamente é Jesus. E aqui não é um comentário para qualquer pessoa. É os que já acreditam nele. São os que já estão com ele. Não é aquele no qual ele precisa se apresentar. É os que se dizem seguidores. E aí ele pergunta, na inocência de uma criança, que não entende por que que as pessoas mentem. Por que que as pessoas mentem? E aí ele fala, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, quando eu li isso, eu fiquei assombrado. Eu fiquei envergonhado. Porque a diferença do jovem espírita para os outros jovens é que nós nos declaramos seguidores do Cristo. Então, essa pergunta aqui é para nós. É que nós conhecemos sobre isso, ou pressupõe-se que nós estudamos sobre isso. Então, por que não fazemos? É uma pergunta simples. Chega a ser assim, banal. Ué, se você fala que você é, o mínimo é você fazer. Não é isso? Não é isso? E uma pergunta simples como essa nos desestrutura por completo. Nos desestrutura por completo. Lembrando que o jovem espírita não é aquele que é perfeito, mas dentro da definição do verdadeiro espírita, é aquele que se esforça contra suas más inclinações. Ou seja, o primeiro passo é reconhecer que você as tem. O primeiro passo. Porque como que você vai esforçar sobre alguma coisa que não existe? Não tem sentido nenhum. Então, para que a gente possa reconhecer, e com o auxílio dessa doutrina, saber que para a espiritualidade mesmo 1 minuto é importante, que às vezes nós precisaremos ser solitários, mas tendo sempre a confiança que de alguma maneira Deus está se comunicando conosco através das pessoas e das circunstâncias, nos alertando pelo bom senso, pelo amor, pela justiça, nos sugerindo coisas que muitas das vezes nós não damos a mínima. Nós sabemos e nós podemos fazer. Nós temos capacidade para fazer. Alguém nos irrita, eu tenho a capacidade para ficar calado, para suportar.
Mas aí vem a seguinte pergunta: eu quero? Porque às vezes eu não quero. Às vezes eu não quero. Alguém me dá um soco, eu consigo ficar sem revidar. Eu já sei, eu já aprendi isso, eu sei que eu posso. Mas eu quero? Eu quero. Alguém me magoa? Eu sei que eu consigo perdoar. Eu sei que eu consigo ficar sem me vingar. Eu já sei. Eu sei que eu dou conta. Eu já estou preparado. Mas eu quero? Essa é a pergunta. Porque se a gente está tendo essas lições, se a gente está conseguindo compreender um pouco mais, é porque a gente já está preparado. Porque não existe isso. Chegar até você é algo no qual você não está preparado. Senão Deus seria o pior professor do universo. Que é aquele que dá a prova sem ter dado a matéria. Mas Deus é a inteligência suprema. Então todos os desafios que vêm até nós, nós já estamos preparados. Mas a pergunta é, nós queremos solucioná-los? Que leva a André Luiz a nos dizer, no livro, não sei se é o Missionários da Luz ou Obreiros da Vida Eterna, que grande parte dos espíritos não conseguem concluir razoavelmente o seu plano reencarnatório. Vamos imaginar em percentuais. Na verdade, ele usa a expressão contrária, né? Que são raros os espíritos que aproveitam em boas porcentagens a encarnação, os momentos. Então seria algo como 100% de aproveitamento que você poderia ter. São raros aqueles que chegam aos 70%. São raros aqueles que chegam aos 70%. Sem cair. Sem cair. Então a reflexão de hoje é essa. Porque aqui não é um grupo de jovens, como às vezes os jovens mais jovens do plano terreno, ou mesmo dos espíritos. Mas é um estudo para jovens que não são tão jovens assim, tanto materialmente quanto espiritualmente. Espiritualmente porque somos eternos e já tivemos outras existências. E materialmente porque, no mínimo aqui, nós já somos maiores de idade e responsáveis por nós mesmos. Ainda jovens, mas não aquele jovem de 13 anos. Então a pegada ela é um pouco mais profunda, é um pouco mais duro, porque nós já temos acesso a essas coisas desde muito tempo, de acordo com o Espiritismo, que a gente acredita. E a pergunta de Jesus, que desconcertou há 2000 anos atrás, desconcerta até hoje. Se me chamas Senhor, Senhor, por que não fazes o que eu digo? Uma pergunta simples. Simples. Eu quero ver responder. Eu quero ver responder.